bem, estamos vivos, estamos na presença do Pai. Bom, eu estava conversando ali com o Tiago, né? O Tiago que foi apresentado aqui oficialmente à igreja, e uma coisa bacana que a gente falou, que é o que a gente precisa sempre de ecoar isso para os outros. Você está autorizado a propagar essa verdade, no sentido de que é o que a gente pensa, é o que a gente valoriza. Tiago, ele falou aqui, o tempo, a esposa, a filha, e ele, com liberdade, ele fez isso. É assim que a gente quer viver, é assim que a gente quer existir, é assim que a gente quer servir, sabe? E eu falei para ele assim, Tiago, que bom, porque você ouviu a voz de Deus. A gente quer, quem é que não quer? Todo mundo quer, a gente quer. Mas Deus é que tem o controle de tudo, Deus é que sabe onde cada um deve estar, o que cada um deve fazer. Amém? Amém. Bom, então para a gente ganhar tempo aí, hoje a gente está, nosso horário está um pouquinho aí avançado, né? Mas a gente vai dar tudo certo. Quantos creem nisso? Amém? Amém? Amém. Queridos, nós lançamos no ano passado, já tínhamos no coração recebido de Deus a orientação de que este ano de 2024 pudéssemos trabalhar com uma visão, com um foco, a atenção, a uma direção dada pelo Senhor. E aí a gente foi orando, foi colocando isso, foi a cada dia isso cada vez mais se fortalecia, né? E a gente então resolveu colocar isso para fora, e fazendo com que todos que fazem parte do ministério sejam inflamados, contagiados por essa visão, que não é uma visão minha, não é uma visão nossa dos pastores, mas é uma visão de Deus, uma visão bíblica. É o que Deus tem para mim e para você. Lógico que nesse momento de administrar, Deus ele coloca isso no nosso coração, e cada um tem um estilo, cada ministério tem um estilo. Deus, conhecendo a trajetória da igreja, de cada ministério, ele então sabe como conduzir e trabalhar isso. Então, nós decidimos esse ano, em Deus, de que a nossa divisa, o nosso trabalho será esse ano de 2024. Os irmãos terão aqui no corredor, tinha um quadro nosso aqui, ele vai voltar, mas vai voltar numa pegada nova, né? Outra, né? Em nome de Jesus. E nós teremos ali o painel, como a gente já tem em Sulacap, para a igreja poder sempre estar lembrando de que esse ano de 2024 é um ano de atitudes radicais. Amém? Amém. Você consegue entender isso? Essa frase soa bem para você? Amém. Você entende que isso é um desafio saudável para você? Amém. Amém, queridos? Amém. Então a gente quer falar um pouquinho nessa noite, no culto da virada. Nós falamos sobre isso, falamos sobre o maior exemplo que foi, né, Jesus Cristo. E quando falo foi, na descida dele, ele foi alguém que iniciou essa atitude radical. E quando a gente fala assim radical, a gente está falando de raiz, está falando voltar. Aí quando a gente associa essa raiz, esse valor, essa necessidade de voltarmos para aquilo que é bom, para aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que está em Deus, a gente entende também que para fazermos isso a gente precisa de um movimento radical. Aí a gente entra nessa questão, é o que a gente está trabalhando aqui. Mas eu quero te dizer que essa atitude radical, a gente também não pode perder de vista que a atitude radical, ela às vezes, na sua forma, ela é muito simples. Mas o radical está no conteúdo, está na profundidade, na grandeza do feito, que é simples, mas que faz diferença. Então, que nessa noite eu e você tenhamos esse entendimento que às vezes o que nos falta é uma atitude muito simples, mas uma atitude que vai mudar toda a nossa história, que vai mudar todo um comportamento, vai gerar um novo estilo de vida. É o que a gente quer, é o que o reino de Deus nos propõe, mudanças constantes, todos os dias. Transição todos os dias. Ou seja, eu saio de um ponto para um novo ponto em Deus. Eu preciso fazer isso todos os dias, de ser renovado todos os dias. Não adianta olhar para trás, não adianta, ó céus, ó vida, ficar. Não adianta, não dá mais para isso. A gente não pode mais se permitir esse tipo de comportamento. Amém, queridos? Amém. Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12. Eu não quero
quanto ao aplicativo aí, o Bartelli está bem aí, né, Bartelli? O Bartelli já começa a passar, a gente vai, só para a gente ganhar tempo, Hebreus capítulo 12, quero que você acompanhe comigo, eu prometo que eu vou ser bem sucinto mesmo, hoje eu vou mesmo, e isso está fazendo parte dessa nova pegada também aí, amém? Eu já não gosto de falar muito mesmo, né? Oh, meu Senhor, amém. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 ao 3, para a gente fazer uma reflexão nessa noite, diz assim, amém? Amém? O DJ aí já pode lançar aí, DJ? Passa sebo nas canelas e manda ver. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo precioso, obrigado por essa jornada, obrigado por essa igreja, por esse ministério, obrigado por esse espaço, Senhor, obrigado mesmo. Te pedimos que essa palavra, que haja em nós a compreensão desta palavra poderosa e a aplicação, Senhor, tão necessária em uma atitude radical. Oramos assim, crendo no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente só fazer um comentário rápido na própria leitura desses versículos que a gente acabou de ler, a gente consegue ver que o autor aos Hebreus, ele é muito forte, ele é muito claro, ele é bem direto, e isso nos mostra, por exemplo, de alguém que está falando para um grupo de pessoas que precisa de manter a sua caminhada, ou seja, que não pode parar, alguém que tinha uma missão e agora precisava de ter esse cuidado para que a missão pudesse ser cumprida. E aí eu entendo esse movimento, né, e a gente traz isso, e ele é muito específico quando ele trata dessa questão de uma nuvem, né? E se a gente for estudar, for ler um pouquinho mais assim, nos aprofundarmos mais um pouquinho nessa questão, a gente vê uma associação que, inclusive, há quem diga, não estou afirmando, mas pelo escrito, né, alguém que queira atribuir a Paulo. Então, bom, isso a gente não tem essa sustentação, mas a gente tem uma linguagem muito tremenda quando ele fala de que nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Bom, então, de um lado eu tenho a necessidade de manter a minha caminhada, o meu ministério, a minha vida, aquilo que eu sou, aonde eu estou encaixado, a minha participação nesse processo. Seja ele dentro da minha casa, no seio familiar, seja no meu local de trabalho, seja na igreja, o reino de Deus, seja onde for, eu tenho que entender que eu tenho que prosseguir. Eu não posso parar. Eu seria injusto quando eu paro justamente no momento onde esse processo precisa de ser levado adiante, e eu então preciso de ter essa consciência que eu fui chamado para prosseguir e dar pronta resposta ao chamado. Eu tenho que dar resposta constantemente, todos os dias, dentro da minha casa. Eu tenho que dar resposta constante à minha esposa, aos meus filhos, à igreja, à sociedade a qual eu faço parte, meu local de trabalho. Eu tenho que dar a resposta que esses locais esperam de mim. Isso significa que eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. Essa semana eu assumi uma situação, quando você faz, você assim, meu Deus. Aí eu falei assim, cara, agora é o seguinte, já estou dentro, já era, mano. Agora, em outras palavras, já estou no processo, eu agora só preciso de pedir força ao Senhor, ajuda do Senhor, bênção do Senhor, dependência do Senhor, e não olhar para trás, mandar ver.
Então, quando isso chega a mim e a você, a gente então começa a entender e a gente começa a entender. O texto fala que, portanto, nós também, pois que estamos. Isso sugere, nos mostra que existiu uma necessidade também, um desafio para um grupo anterior a esse que somos nós, para quem o escritor está falando agora. E aí a gente vai entender a referência no capítulo 11. Porque a gente costuma ler e a gente entende que os heróis da fé, e pela fé fulano, e pela fé, olha só, eles passaram por isso. Eles tiveram que passar por um processo. Eu quero te dizer que antes de mim e de você, tiveram outras pessoas que passaram por esse processo, obtiveram a vitória, porque se mantiveram firmes na promessa, porque sabiam que existia uma missão a cumprir, e eles não pararam. Por isso que a Bíblia diz e os coloca na galeria dos heróis, heróis da fé, porque conseguiram. Fala para o teu irmão assim: você também consegue. Então, portanto, nós também, também fazendo uma comparação, mostrando que anteriormente tinha esse momento, esse movimento por parte de algumas pessoas. Então, quando ele usa essa expressão, é por isso que eu quero ser bem sucinto, eu trago essa reflexão. Imagine você no meio por exemplo, de uma competição, no meio dos esportes, de Jogos Olímpicos, e isso eles usavam muito, se refere muito aos gregos, lá atrás a gente vai ver isso aqui, se você der uma aprofundada você vai encontrar isso. E aí, como por exemplo um atleta, a gente vai ver que há uma necessidade de se cuidar, porque há uma coroa, porque há um prêmio, há uma conquista. A Bíblia fala, Paulo lá numa carta, ele fala de que muitos correm, muitos estão nesse movimento, mas um só ganha. A vitória é de um, cara. Interessante, ele fala isso, e ele também fala que dentro dessa proposta de correr, de buscar, de se preparar no âmbito humano, material, essa coroa que é buscada ali. E ele também fala que ele também corre em busca de uma coroa, mas uma coroa não é essa que a gente recebe aí, o troféu, levanta ali e vai ficar lá, mas uma coroa, aquela que nos leva para a eternidade, aquela que está computada no coração de Deus, aquela que tem tudo a ver com Deus. Então tudo isso faz parte da caminhada. Então eu e você precisamos de nos identificar como atletas de Deus nesses dias, que precisa de se cuidar, precisa de ter toda um cuidado com o seu físico, com a sua mente, sabe? Não podemos comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. E hoje, quando a gente fala nisso, muitas pessoas estão deixando de cumprir a missão, estão permitindo que alguns embaraços, sabe, venha atrapalhá-los na missão, no cumprimento da missão, porque estão se alimentando de fonte estragada, estão comendo e bebendo coisas que já foram, ou já eram para ser deixado para lá. Nós temos aqui atleta aqui, temos. E aí, dá para tu, quando você está lá no teu momento lá, dá para tu não ter uma regra, não ter uma disciplina, porque eles não estão de bobeira. A gente precisa de entender essa disciplina. E essa disciplina, entender e aplicar, significa tomar uma atitude radical. Se é que queremos avançar, se é que queremos chegar até o prêmio, ou seja, alcançar o prêmio. Precisamos de abrir mão, precisamos de, hoje eu quero te desafiar nessa hora, é o seguinte, agora, para você. Traga à memória alguma coisa que só você que sabe que atrapalha você. Uma coisa que impede, que tem atrapalhado a sua caminhada, que tem atrapalhado você de avançar, de chegar onde você precisa de chegar. Seja o que for, para você, com você. Só separa isso aí agora. Coloca aí. Quando se identificar alguma coisa que hoje, poxa, isso aqui... estou trabalhando isso aqui para você. Você não precisa falar para ninguém. Quantos? Levanta a mãozinha assim. Opa, isso aqui também, estou no processo. Oh, maravilha. Amém? Então essa palavra é para mim e para você.
porque ela vai nos dar garantia. Então, queridos, nós precisamos, nesse tempo, quando Paulo fala, por exemplo, né, assim como os jovens falou, Filipenses 3,14 fala assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó, eu prossigo, eu preciso, em Cristo eu preciso de avançar. O ministério aqui em Vila Valqueire precisa de avançar. O ministério precisa de avançar onde você estiver. Ele precisa de ecoar, ele precisa, nós oramos aqui para, levante suas mãos aí, lá para fora, a gente precisa de estar nesse movimento, essa obra não pode parar. Amém. Então eu não posso permitir, não é justo, que eu também não seja cuidadoso, como esse atleta que precisa, quando eu falo assim é porque eu não fui tratado lá, eu sei que atleta escreve com TL, tá bom? Mas eu falo com R, sabe, aquela, né? Às vezes é que ri muito e fala assim, não esquentando que eles entendem, não, vai para o céu mesmo, acabou. Não é isso, né? Mas, então a gente precisa de ter esse cuidado nesses dias, numa dieta bem saudável. Eu quero dizer que a gente precisa então de começar, a partir de hoje, tomar algumas atitudes radicais e substituir, sabe? Por exemplo, quando a gente fica muito preocupado com o dia de amanhã, na nossa dieta vai ser hoje descansar no Senhor. Aprenda isso, eu e você. Quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim, eu estou falando assim, Marcelo, aprenda isso. A gente precisa aprender a descansar em Deus. A gente precisa descansar em Deus, nos leva a confiar completamente no Senhor e deixar Ele trabalhar, porque Ele é suficiente. Ele pode todas as coisas, Ele é aquele que pode, realmente. É aquele que resolve com um toque diferente. Hoje de manhã, falando de Jabes, no estudo, a gente estava ouvindo e falando que às vezes a gente se preocupa muito, pede isso, pede aquilo ao Senhor, e a gente às vezes não deixa Deus à vontade com as nossas petições desenfreadas, às vezes mal programadas, e Deus quer nos abençoar muito mais, sabe? A gente quer pilotar quando na verdade a gente tem que entregar o comando a Ele, porque Ele é um excelente piloto. É Ele que garante toda a viagem. Ele vai por lugares que às vezes a gente não imagina, mas a gente chega onde tem que chegar, porque se estiver nele. Se Ele estiver no controle. Então a gente precisa hoje de começar a, se queremos correr, se queremos tirar, se queremos chegar onde precisamos chegar. Aqui diz que há uma nuvem de testemunho. Sabe, existe uma força trabalhando todo o tempo, sabe, movimentando, e a gente precisa de identificar essa força e saber para onde a gente está sendo levado, a gente está sendo jogado, impulsionado. Por isso que a gente precisa de ter a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, de ter a palavra. Por quê? Porque quando a dificuldade, quando a afronta chegar perto, quando uma palavra maldita, às vezes que vem de uma boca infernal, eu tenho que saber filtrar isso na palavra, saber quem eu sou, aonde eu estou, saber a missão que o Senhor me confiou, e eu vou deletar isso. Eu não vou permitir que essa pressão me alcance, mas ela está lá. Há uma nuvem, é igual aquele pessoal quando está no jogo, aí o cara vai para a arena, vai para lá, cara, movendo, a gente vê isso, nos jogos a gente vê lá, quando a galera começa com o bandeirão, meu irmão, tem um negócio, acontece um negócio ali, todo tempo nós somos pressionados por essa nuvem. Eu quero te dizer isso, você que foi chamado não foi enganado. Há uma nuvem de testemunha assim, também no sentido de pessoas que querem ver, agora é a hora, vamos lá, e aí? Estão ali. Eu quero dizer que toda e qualquer atitude nossa são observadas pelos céus, são observadas pelo inferno. Nós somos observados 24 horas por dia, em todo o tempo. Não pense, não se engane, não se iluda, pensando que o que a gente faz, que vai ficar, não vai, por mais escondidinho, por mais secreto que seja. Eu quero dizer que não existe secreto diante dos céus, nem diante do inferno. E o céu te pressiona para o bem, para você fazer o que tem que fazer. O inferno também te pressiona. Então a gente precisa de ter esse cuidado, que o escritor fala que rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que estão de perto nos rodeia. Então, eu quero finalizar dizendo sobre essa questão, se hoje precisamos de alcançar algumas coisas, se queremos avançar, se queremos chegar em alguns lugares,
A gente precisa de ter o cuidado de checar o equipamento e ver o que está nos impedindo. Às vezes ainda não é o pecado, porque o pecado aqui ele está mais voltado. Se fizermos a referência de Hebreus 12, falando aqui, voltarmos para o 11, em todo o versículo a gente vai ver assim, pela fé, então o pecado aqui é incredulidade. Esse pecado de deixarmos de viver pela fé, de fazermos pela fé, de deixarmos de crer que Deus é suficiente para fazer, e Ele faz mesmo, todo o tempo. A gente, precisa tomar esse cuidado, mas existe uma coisinha pequena também, e às vezes são coisas pequeninas, sabe? Mas é um embaraço e que nos deixa realmente paralisados, e a gente acaba não fazendo aquilo que fomos chamados a fazer. E o meu desejo nessa noite é que esse embaraço, sabe, é uma falta de uma palavra, uma liberação de perdão às vezes. Sabe, uma pessoa que a gente não consegue engolir, mas nessa noite, se isso lhe faz mal, você vai ter que tratar isso. Porque esse embaraço vai ter que se romper, cara, vai ter que ir embora, sair da tua vida. Ele não pode mais caminhar com você, porque não tem. Se estiver embaraçado, você não consegue. Sabe, uma pessoa que tenta carregar 3, 4 coisas ao mesmo tempo segurando, e aí fica caindo, com medo de cair, não vai direito. Às vezes a gente está assim na nossa vida espiritual e no nosso chamado. Então, nessa noite, Deus está nos chamando para a gente começar a observar, identificar os embaraços, aquilo que nos impede de avançarmos e colocarmos isso para Ele. Mas temos disposição para fazer o que precisamos de fazer, porque a nossa parte a gente tem que fazer. E eu digo aqui, às vezes ele é muito simples, mas entenda, uma vez feita, o efeito vai ser tremendo. Aleluia. Porque se fizermos em Deus, mano, a gente vai ver as portas se abrirem, a gente vai ver coisas novas, vamos ouvir coisas que a gente não ouviu. Deus quer manifestar, quer descer o céu aqui, e aonde você estiver, porque Deus faz isso. Mas precisa de se tomar uma atitude. Essa semana eu vi uma situação, a pessoa toda assim e tal, aí eu vi, eu falei assim para essa irmã, falei assim, minha irmã, fique em paz, não fique preocupado, não precisa se justificar muito, falar, não, você está tomando atitude em Deus. Se você estiver tomando atitude em Deus, ouça Deus. Se você estiver tomando, fique em paz. Não, mas eu não acho nada. Eu só quero que você esteja bem. Você tem que estar bem, para você poder produzir. Então não é comigo, é com Deus. Da minha parte está tudo bem. Não, porque eu estou deixando um pouquinho de... Não, comigo não, a obra não é minha. Então você vai, mas vai em Deus. E se for em Deus, está tudo bem. Comigo está tudo bem, pode ficar tranquila, não tem nada. Mas eu não consegui lá, as portas estão abertas para você a hora que você quiser, porque esse aqui é de Deus. Aí a pessoa, poxa, né? Está sentindo mal por quê? Vai deixar esse embaraço começar a te levar não fica achando nada. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos de abandonar algumas coisas, mas às vezes a gente não dá conta. Por exemplo, nós estamos já, hoje são, a data de hoje? 14. Nós estamos há 14 dias de um novo tempo. E a pergunta é, será que eu consegui já me liberar de algumas coisas que eu vinha trazendo até 2023? Porque se a gente não tiver disposição para isso, a gente corre o risco de passar mais um ano carregando uma bagagem que não é nossa, levando algumas coisas que não é nossa, e a gente vai perder, porque quando a gente cria espaço para bagagem falida, a gente não consegue ter espaço para bênção. Cara, tu vai levar isso para quê, se tu não vai usar mais isso? Deus está falando assim, isso aqui não é mais para você usar, não dá mais, teu pé cresceu, esse sapatinho não é mais seu. Fala assim, essa capinha não é mais sua, a capa não é mais sua. Libera essa capa, Bartimeu, libera. Sabe, às vezes a gente quer ficar com a capa, a gente quer ficar, lá em Marcos 10, 52, fala que, num episódio muito bacana, lá a partir do 42 até o 52, mas o 52 fala que Bartimeu lançou fora a sua capa para ter com Jesus. O Senhor está nos esperando todos os dias
nesse relacionamento com Ele, mas se a gente ainda tiver com a capa, significa que ainda a gente está na condição de mendigar. E aí quem é mendigo não consegue prosperar, só vai prosperar se deixar de ser mendigo. Aleluia. Às vezes a gente quer ser mendigo toda a vida, até na caminhada. Não, em nome de Jesus, libera a capa. Porque a capa vai ser embaraço. A capa era uma autorização do governo para dizer que você pode pedir esmolas. Às vezes a gente quer ficar com isso ou aquilo, sabe, para justificar alguma coisa. Eu quero dizer que essa alguma coisa não rola mais. Porque há uma caminhada. Então deixemos todo embaraço e o pecado que tantos pedras de orelha e corramos com paciência. Esse correr aqui significa agora é a hora de você estar em movimento. Nós já abraçamos a causa, queridos, em nome de Jesus já estamos no movimento. Aleluia. A igreja já está em movimento. Outro dia estavam falando do aplicativo, da plataforma. Já foi oficializado, já foi liberado. Já estamos. Glória a Deus. As águas já estão movendo, querido. Não tem água parada, não. Amém. Tá proibido a gente ficar vendo água parada, cara. Negócio de poça, nada de poça, não. Aqui é movimento, mano. Então, seja onde for. Então, que esse ano, para mim e para você, como pessoa e como igreja, possamos ter um ano de atitudes radicais. Naquilo que fomos negativos durante toda uma jornada, vamos dar um fim hoje nisso. Porque isso vai nos atrapalhar. Porque é uma carreira que nos está proposta, ou seja, tem uma caminhada, tem um alvo, tem um objetivo, eu preciso de avançar. Eu quero dizer para vocês que eu estou extremamente animado. Aleluia. Glória a Deus. Independentemente da minha dificuldade, não quero saber, amanhã eu vou com um sofrimento, passar uma semana na região dos lábios. Cara, coisa horrível. Eita glória. Ore por mim. Estou preocupado contigo. Hoje eu falei de manhã com os irmãos lá, orem, eu estarei lá com a dona Deise, a Sarinha, vou passar uma semaninha. A Deise ainda vai sofrer mais. Mas eu preciso, eu falei, não filho, eu quero, até nisso, eu preciso disso, então eu quero amanhã, cara, não me ligue, não me acha não, só ore por mim. Esquece, Paulo. Eu te amo, meu querido, mas não liga pra mim não. Tô brincando aqui. Cara, sabe, porque a gente precisa de avançar, a gente precisa de caminhar como pessoa, como igreja, em todos os aspectos. Então, em nome de Jesus, temos que deixar isso porque está muito perto. Ele fala assim que é perto, é essa multidão, é pressionando. Todo o tempo a gente escuta isso, escuta aquilo, sabe? É uma conversinha, é uma fofoquinha, é uma mentirinha. Cara, ore para que os teus ouvidos não estejam mais à disposição, à mercê desse tipo de coisa. Não queira saber desse tipo de diálogo para você. Cara, deleta isso, não bate assim e vai embora. Não é porque você é mais santo que os outros, não. Mas entenda que existe uma caminhada para você, existe uma caminhada para a gente. Aleluia. Nós vamos começar agora em março, no início de março, nós vamos começar o nosso curso agora aí para o batismo. Tem uma pessoa batizada, amém, graças a Deus por isso. Vamos fazer como se tivesse mais de uma pessoa, porque é assim mesmo, é uma multiplicação. Vai ter lá em Sulacap também, não tem, graças a Deus por isso. Então, fevereiro, nós já estaremos iniciando o nosso Descubra, lidere novas turmas para novos líderes. Cara, a gente não pode parar. Por quê? Porque existe uma carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. E aí, atitude radical, voltar para a raiz, voltar para a essência, para a garantia, para aquilo que nos dá garantia, é olhar para Jesus. Se não olhar para Jesus, você vai olhar para o problema, você vai olhar para o mar revolto, você vai olhar para a circunstância, você vai olhar porque vem alguém que vai te pegar e que vai não sei o que lá. Você vai olhar para tudo isso. Mas aqui diz que tem que olhar para Jesus. Amém. Então, uma atitude que eu e você precisamos de fazer, de ter esse ano, é de olhar para Jesus. Esse olhar para o Senhor significa consultar a palavra, essa palavra viva, o verbo vivo, é falar, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, se voltar para o Senhor, é olhar para Ele. O que Ele vai fazer? Semana
Sábado passado eu fui à Volta Redonda só por causa de um casal, aconselhar um casal. Mas eu fui, porque eu estava lá no casamento, alguns anos atrás, e agora separado. Eu não aceito isso não. Não, e são pessoas queridas. Não sei. Eu fui lá, cara. Peguei o meu caidinho ali e parti para lá, cara. Não tem nada disso não. Vão ouvir sim, não vou impor nada. Aí a decisão, porque não sei o que. Então tá bom, vou fazer um negócio com vocês. Decido então se vão separar ou não. Então, não, a gente está separado, então faz o seguinte. Busque na palavra. Se a palavra falar para você separar, você separa. Se a palavra falar para você que vocês devem separar, façam isso. Mas eu te garanto que a palavra não vai falar isso para vocês. Então fiquem com a palavra, não fiquem com o conselho de fulano, beltrano, não, porque senão vai quebrar a cara. É a palavra. Então, olhar para ele, sabe? Olhando para ele, buscando nele, tendo-o como a fonte, tendo como ponto de partida para tudo. E aí entra a questão da atitude radical, baseado em João 4, que a gente está falando, que é o nosso tema, 35, né? Fala que os campos estão brancos. Essa atitude radical que nos leve para mais perto de Deus. São atitudes que nos levem para Deus, e uma vez estando em Deus, permanecendo em Deus, todas as outras coisas, a tua empresa, o teu local de trabalho, o teu casamento, seja onde for, você vai ser bem sucedido. Por isso que a gente consegue entender isso, é muito simples. Jesus fez isso, Jesus ele se posicionou radicalmente para fazer isso. Sabe, aqui diz que, olhando para o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha só, então o alcance, o cumprimento da missão, esse era o gozo. Esse era o prêmio. Mas ele, para chegar ao prêmio, teve que suportar a cruz. Eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Suporte a cruz. Suporte. Porque há algo muito maior que é o que a gente está buscando, é onde a gente precisa de chegar. Então, na trajetória, a gente vai ter dificuldade. Mas ele não se importou com isso. Olha só. Desprezando a afronta, em nome de Jesus, não carregue mais a afronta de ninguém. Mentira de fulano, de beltrano, de não sei o que lá. Não dê ocasião para isso, porque isso vai servir de embaraço no teu chamado, no teu ministério. Aleluia. Então Deus nessa noite está falando assim comigo e com você. Faça um cata aí, cara, vê o que está demais aí e começa a lançar fora. Começa a deletar mesmo, começa a jogar fora, porque você precisa de estar leve para você poder caminhar. Aleluia. Tem gente que gosta, pega a mochila, mas não sei o que lá, e vai embora. Para que isso tudo, cara? E a gente às vezes não se dá conta que essas coisas vão juntando, vão chegando, e chega de mansinho. Sabe? Vai chegando, vai se instalando, e hoje Deus está nos dando uma visão ampliada, está nos dando um ouvido apurado. Opa! Para a gente poder começar. Não, isso não é para mim não, isso não é comigo não. Eu tenho um compromisso, eu quero encerrar aqui. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, não adianta, o que importa, o que interessa é o que Deus confiou a você. Não importa quem, não importa de fulano, fulano não merece. Eu mando também alguém falando, mas fulano, não sei o que ele não merece não. Cara, muda esse discurso. Não é eu e você que temos que pensar dessa maneira, não. O nosso pensamento é pensamento de abençoar. De nós tem que sair vida, de nós tem que sair resposta, de nós tem que sair uma palavra. Nós somos a resposta para esse mundo perdido. Amém. Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, se você quer prosseguir para o alvo, entende isso, você então está hoje sendo desafiado a este ano a ser um homem, uma mulher que tem atitudes radicais. Em nome de Jesus. Olha, eu não falei nada do que estava aqui. Eu escrevi aqui. Na boa. Pensa, maravilha. Vamos ficar de pé. Mas eu entendo isso. Só isso. Lembra que eu e você, nós fomos desafiados a pegar assim, o que atrapalha você? O que tem atrapalhando você de você avançar? Lembra? Você fez isso? Sim. Agora vai ser a hora do teu desafio. Agora a gente vai orar por isso. Amém, queridos?
O Marcão falou aqui hoje que é um tempo de ministração. Como tem sido? Deus está fluindo, Deus está trabalhando aqui. Então, se você é um homem de fé, uma mulher que tem fé, e você já identificou e sabe que tem essa coisinha, isso aqui me atrapalha. Eu não posso, eu escuto isso quando alguém acaba comigo. Não tem que acabar com você. A gente não pode mais aceitar isso para a gente. Em nome de Jesus, a gente tem que confiar no Senhor, orar e deixar Deus agir no tempo dele, fazer o que ele precisa de fazer, porque a caminhada tem que prosseguir. Você precisa prosseguir. Amém? Vamos estar orando? Cadê o nosso... Vai ministrar um louvorzinho aqui só